Olá! Eu sou o Enxadrezando. No vídeo de hoje, vamos explorar a incrível história de Mikhail Tal, um dos maiores jogadores de xadrez de todos os tempos. Conhecido pelo apelido Mago de Riga, Tal deixou sua marca no mundo do xadrez com suas conquistas e jogadas brilhantes. A jornada de Tal no xadrez começou cedo, quando descobriu sua paixão pelo jogo. Com dedicação e estudo árduo, ele rapidamente se destacou no cenário competitivo, conquistando torneios importantes e impressionando a todos com suas habilidades únicas. O que tornava Tal realmente especial era seu estilo de jogo ousado e agressivo. Ele tinha uma predileção por sacrificar peças em busca da vitória, deixando seus adversários perplexos. Suas partidas tinham um elemento de imprevisibilidade e seu estilo criativo marcou época. Em 1960, no ápice de sua carreira, Tal alcançou o maior feito de sua vida, a conquista do Campeonato Mundial de Xadrez, derrotando o renomado jogador Mikhail Botvinnik. Foi uma vitória histórica que consagrou Tal como um dos melhores jogadores de todos os tempos. O reinado de Tal, entretanto, durou muito pouco. Já no ano seguinte, o mesmo Botvinnik, que tinha analisado minuciosamente o estilo de jogo de Tal após a derrota em 1960, retomou o título, em um match no qual Mika teve um desempenho muito inferior ao esperado. No ciclo seguinte, 3 anos depois, apesar de ser considerado o grande favorito, graves problemas de saúde fizeram com que Tal tivesse que abandonar o circuito. Esses problemas de saúde prejudicaram bastante, e de maneira permanente a sua carreira do jogador. Sua maior pontuação alcançada no sistema Elo foi de 2.705 pontos de rating, em 1980, e de 2.799 pontos no Historical Chessmetrics Rating, uma comparação dos melhores jogadores de xadrez da história, em setembro de 1960. Ao longo de sua carreira, Tal nos presenteou com inúmeras partidas memoráveis. Seus movimentos ousados e calculados mostravam sua genialidade no tabuleiro. Desde sacrifícios de peças surpreendentes até combinações brilhantes, suas partidas são verdadeiras obras-primas do xadrez. O legado de Tal é enorme. Sua abordagem ousada e criativa influenciou uma geração de jogadores, e suas contribuições para a teoria do jogo são notáveis. Seu estilo de jogo único continua sendo estudado e admirado até os dias de hoje. Em resumo, Mikhail Tal foi muito mais do que um jogador de xadrez. Ele foi um visionário, um artista do tabuleiro. Sua história e suas conquistas merecem ser lembradas e celebradas. Se você é um amante do xadrez, não pode deixar de conhecer e se inspirar na vida desse grande mestre. Na partida deste vídeo, nós vamos ver um jogo incrível entre o mago Mikhail Tal contra Bukut Gurzenidze, partida realizada em Moscou em 1957. Bukut joga com as brancas. Muito bem. Bukut começa com D4. Tal responde com cavalo em F3. C4, buscando o centro do tabuleiro. E Tal joga peão em C5. Bukut não aceita o peão gambitado e adianta o peão de D. Tal oferece outro peão ao adversário com E6. E Bukut mais uma vez recusa o gambito jogando cavalo em C3. Peão de E por D. Peão de C por D. Depois das trocas, Tal joga D6, não apenas defendendo o peão, mas abrindo a diagonal do bispo. Essa posição pode ser desconfortável para as peças pretas por conta do peão centralizado, mas Mikhail Tal sempre tem ideias táticas diferenciadas para surpreender seus adversários. Cavalo em F3. Peão em F6. E4. E bispo em fianqueto. Bispo em E2. Roque. Roque. Tal coloca sua torre em E8, atacando o peão. Cavalo em D7, defendendo o peão. Cavalo em A6. A ideia de Tal é posicionar o seu cavalo em C7 e avançar o peão da coluna B. Torre em E1, posicionando a torre em uma coluna semi-aberta. Cavalo em C7. Peão em A4, tentando impedir a jogada peão em B5. Tal joga peão em B6, avançando seus peões aos poucos. Perceba que se Tal jogasse primeiro o peão em A7, o oponente simplesmente adiantaria o peão de A, e a posição ficaria complicada para Tal. Dama em C2, reforçando a segurança do peão central. Tal é conhecido por seus sacrifícios táticos para simplificar as posições no tabuleiro, mas essa tarefa não é das mais simples. A ideia principal é atacar na ala da dama, mas quando a dama saiu para esse lado, o oponente deixou o rei defendido apenas por sua torre. Sabendo disso, Tal resolve iniciar o seu ataque na ala do rei e joga cavalo em G4. Se a dama for para D1, o bispo captura o cavalo, mas essa decisão não é tão simples. O cavalo está protegido pelo bispo. Além disso, cavalo em F3 obrigando a dama a fugir para B3, uma vez que, caso capture o cavalo, as peças brancas ficarão com problemas com o seu rei exposto.
E a partida continua com H3, atacando o cavalo. Tal, como um excelente estrategista que era, joga cavalo em F2, sacrificando o cavalo, abrindo e enfraquecendo a defesa do rei. O rei captura o cavalo. E dama em H4, dando cheque. Perceba que esse ataque só foi possível por conta que a dama está em C7. Então o rei é obrigado a voltar para F1, para defender a torre. Nessa posição, defender o cheque com o peão não funciona, pois virá bispo em D4, expondo ainda mais o rei. Rei vai para F1. E dama em H3, cheque mate. Veja a quantidade de peças que tem próximo ao rei, mas apenas uma delas é capaz de defender o rei. Cavalo em D1. Veja que todas essas peças simplesmente não têm função nenhuma de defender o rei, com exceção do cavalo, todas as outras peças estão inutilizadas no tabuleiro. Mas tal tem mais um sacrifício incrível de dama, caso o oponente capture a dama, bispo em H3, perceba que os dois bispos cercam todas as casas perto do rei, dando esse belíssimo cheque mate. Se essas informações não forem o suficiente para o teu like, então assista até o final que tem mais. Já vimos que as brancas não podem capturar a dama. Mas as pretas têm mais um movimento para dar o cheque mate, dama em H1. A única opção para as brancas é jogar o bispo em F3, dando uma casa de fuga para o rei. Tal move a dama para H2, agora visando a casa de G1. As brancas jogam cavalo em D3, atrapalhando a diagonal do bispo. Tal joga peão em F5, tentando abrir a coluna para a torre. Se peão captura peão, bispo captura cavalo, revalidando o ataque da dama. Então as brancas jogam cavalo em C4, aumentando a quantidade de peças protegendo o cavalo. F por E. Bispo por E. E tal crava o cavalo com o bispo em A6. Caso você não saiba quais são os temas no xadrez, eu vou deixar essa playlist sobre as teorias no xadrez para você assistir depois desse vídeo. Bispo em F3, cobrindo o ataque da torre na coluna F. Veja agora como está o tabuleiro. Esse cavalo está numa cravada absoluta. Esse cavalo está cravado por causa do mate da dama. Esse bispo está protegendo do cheque da torre. O outro bispo e a torre estão defendendo o cavalo. A dama e a torre estão mal posicionadas. Quanto às peças pretas, cada uma destas peças estão atuando ativamente no tabuleiro, atacando o rei adversário. Tal continua apertando o cerco com torre em E5. Torre em A3, tentando ativar a torre. Torre em E8, fortalecendo ainda mais o ataque. Bispo em D2. E tal continua apertando o adversário com cavalo por D5. As brancas simplesmente não podem capturar o cavalo, pois ele protege do mate da dama. Então as brancas capturam o cavalo com o bispo dando cheque. Torre captura o bispo. Mais uma vez o cavalo não pode capturar a torre. Rei em E2, procurando uma rota de fuga por aqui. Tal captura o cavalo. Torre captura o bispo. O bispo captura em C4 dando cheque. Se as brancas capturarem o bispo, então tal tem mate em 2. Dama por G7. Rei em D1. E dama em D2, cheque mate. Se o rei for direto para D1. Então torre por E3. Torre por E3. Dama em G8, cheque. Torre em E1. E dama em F2. E as pretas estão ganhas, as pretas podem jogar o bispo em B3, desviando a dama do cheque mate. Enfim, as brancas abandonaram a partida nessa posição. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.